Prontinho, vamos começar. Aqui já está aparecendo gravando para vocês. Tá aparecendo também. Ótimo. Então, a gente vai continuar o conteúdo de fuso horário, certo? Que a gente já estava vendo. Lembra que na última aula eu coloquei aqui os fusos horários do Brasil, para vocês verem? Aí eu vou voltar só um pouquinho para a gente compreender a parte geral de fuso horário. Por que que existem fusos horários? Primeiro, a gente tem que se ligar que a Terra ela realiza movimentos, né? E um desses movimentos que a Terra realiza é o movimento de rotação terrestre. Professor, o que é um movimento de rotação terrestre? É a volta que a Terra dá, que ela realiza em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra ela realiza uma volta em torno do seu próprio eixo. E esse movimento dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o equivalente, a gente arredonda, para 24 horas. Ou seja, o movimento que formam dias e noites, que formam o dia e a noite, é o movimento de rotação terrestre, que é a volta que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo de rotação. Beleza. Esse movimento de rotação, ele vai fornecer para a gente também horários diferentes ao entorno do globo, né? Então, agora aqui em Caicó, no Brasil, são 13 horas e quanto aí para vocês? 13h08, né? 13h08. Para mim tá 8. Mas não é 13h08 para todas as localidades do mundo, porque a gente sabe que existem horários diferentes no globo. Uma coisa que a gente tem que saber também é que o Sol, existe um movimento aparente que o Sol realiza todos os dias. A gente vê o Sol pela manhã surgindo em qual posição cardial? Qual posição o Sol Leste. No leste, né? Ele nasce próximo ao leste, na direção leste. E o Sol, ele faz um movimento diário de leste para oeste, né? Ele se põe no oeste. Embora a Terra, vocês às vezes confundem, porque a Terra, ela gira, o seu movimento de rotação, que é a volta que ela dá em torno do seu próprio eixo, ela gira de oeste para leste. Estão vendo essa imagem aqui, esse esqueminha? Ele está demonstrando como é que a Terra está girando. A Terra gira de oeste, sempre de oeste para leste. Mas, professora, como o Sol ele realiza um movimento de leste para oeste, então os primeiros locais a vivenciar o início do dia vão ser todos os locais que estiverem a leste. No mapa mundi que a gente tem na sala de aula, a gente vê que os locais que estão a leste, todos os locais que estiverem à direita de Greenwich, a gente vai ter horas avançadas, né? O dia começa no leste por causa do movimento aparente do Sol, que ele nasce, né? Ele surge no leste e se põe no oeste. Deu para se ligar nisso aí? Sim. Certo. Sim. Pronto. Então, a gente vai saber como é que... Beatriz. Oi. Então, hoje, digamos que naqueles países e continentes que estão ao leste, já é dia 24. Aí depende da quantidade de fusos horários que eles estão, esses países que você está falando. Os que estão bem mais afastados, aqueles que estão bem mais Por exemplo, se a gente tivesse fazendo uma comparação com o Japão, por exemplo, que eles têm 12 horas de diferença em relação a gente aqui em Caicó, então lá já são 1h e tantos minutos da madrugada do dia posterior, 24. né? Ou seja, isso, do dia 24/4, exatamente. Aí uma coisa que eu não sei se eu falei na aula passada, até a primeira Revolução Industrial, até o século XVIII, não existia ainda determinado uma padronização das horas do dia. Tipo, não existiam fusos horários, a determinação de fusos horários. Tipo, não existia uma padronização dos horários no mundo. Professora, por que até a primeira Revolução Industrial não existia uma padronização dos horários no mundo? Embora já existissem horários diferentes, obviamente, ao entorno da superfície. Porque não existia uma padronização, que só passou a existir com a conferência que houve lá nos Estados Unidos. Porque até a primeira Revolução Industrial não existiam meios de transporte que conseguissem transportar pessoas de forma muito rápida. Isso só passou a ocorrer com a invenção das locomotivas a vapor, do navio a vapor. Então, até a primeira Revolução Industrial, se você quisesse, por exemplo, sair de uma capital na Europa e ir para outra capital na Europa, possivelmente você demoraria tipo um dia, mais de um dia. Então, não existia essa padronização de fusos horários ainda, porque demorava muito para se chegar em um outro local. Geralmente já era o outro dia. Aí, no ano de 1884, século XIX, já no contexto da segunda Revolução Industrial, 27 países se reuniram em uma conferência chamada Conferência do Meridiano, lá nos Estados Unidos. Lembrando que no século XIX, a maior potência global do planeta não era os Estados Unidos, no século XIX era sim a Inglaterra.
Então, ficou decidido nessa conferência uma padronização dos horários no planeta. Então, todos os horários todas as cidades, todos os estados, todos os países que estivessem à direita de Greenwich teriam seus horários sempre avançados, adiantados. E todos os que estivessem à esquerda de Greenwich teriam seus horários atrasados, né? Iria diminuindo conforme os graus de longitude. Lembra que eu falei para vocês que para a compreensão dos fusos horários é necessário que a gente saiba o que é longitude? Por quê, professora? A Terra realiza um movimento de rotação terrestre que dura 24 horas, não é isso? Essa volta que ela dá em torno do seu próprio eixo, ela cumpre uma circunferência de 360 graus, não é isso? Ela não dá uma volta de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Esses 360 graus vai dar a volta completa 24 horas, que a gente arredonda, né? Mas, na verdade, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente arredonda para 24. Se eu dividir 360 graus por 24 horas do nosso dia, eu vou ter o quê? O resultado de 15 graus. Lembra da semana passada? Então, por exemplo, a cada 15 graus que a Terra girar em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação, eu vou ter 1 hora do nosso dia terrestre. Beleza? E aí, convencionou-se que no ano de 1884, na Conferência do Meridiano, lá em Washington, nos Estados Unidos, que o fuso zero, referencial para se medir as horas do dia, passaria em Londres, e aí foi feito um observatório, criado um observatório astronômico de Greenwich, né, em Londres. Então, o fuso zero ele passa exatamente pela Inglaterra, na cidade de Londres, que era a capital, né, era e é a capital até hoje, do Reino Unido, na época da Inglaterra, né? Enfim. Então, olha, então a gente vai ter o quê? Aí eu peço que vocês peguem uma folha de papel e a gente vai fazer aquele esqueminha da semana passada. Coloque aí no centro da folha de vocês o 0 grau, que vai representar o marco zero para a gente medir todas as longitudes, né? Todos os horários do nosso planeta. Eu ainda tenho. Precisa fazer de novo? Precisa sim. Por quê? Se você inventar outro modo de responder sem fazer isso aqui, as questões estão ótimas, perfeito. Mas, assim, okay. eu sempre faço dessa forma. Se você inventar uma outra fórmula de fazer, tá perfeito. Cada um tem o seu jeitinho. Mas, enfim, eu recomendo que faça isso porque não tem erro. Você sempre vai acertar a questão. Sabe? Eu tenho da aula passada, precisa fazer de novo? Não, se você pega aí o da aula passada... Então, foi o que eu perguntei, você disse que precisava. God, eu não sabia, mulher, que você estava com o seu da aula passada aí. Desculpa. Pronto. Eu disse, ainda tenho uma. Você quer que eu faça de novo? Precisa. Eu não escutei isso, não. Mas, enfim, né? Ó, 0 graus. A gente tem... Ó, a gente vai ter... O leste de vocês é esse lado aqui, né? Ó. O leste de vocês aí que estão me ouvindo? É? Pronto. A gente vai ter a leste de Greenwich, a gente vai ter... Vamos fazer 24 faixas aqui. 24 por quê? Porque a gente tem 24 horas no dia. Então, eu vou fazer 12 meridianos aqui a leste de Greenwich, onde eu vou colocar de 15 em 15 graus até 180 graus leste. E vamos fazer 12 faixas aqui de meridianos a oeste, né? Cada um de 15 em 15 até 180 graus oeste. Você já tem, eu vou fazer aqui bem rápido. 15, 30... 45. Todo mundo já está com o seu caderno aí? Está com a anotação da semana passada? Eu tô. Tá ótimo. Eu tô também. Ana Beatriz, me diz aí os graus, porque eu não fiz a semana passada. Ah, certo. Faça o seguinte, olha. Eu fiz o 0 grau aqui em cima, tá vendo? De Greenwich, ele é o 0 grau. Aí, o que é que eu fiz aqui embaixo? A leste você vai colocar. Eu coloquei mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12. Tá vendo? Porque todas as horas que tiverem a leste de Greenwich, tudo que tiver a leste, tudo que começa no leste, então a gente vai aumentando de 1 em 1. Então, entre um meridiano e outro, eu tenho 15 graus. Aí, eu vou colocar aqui em cima agora, 15 graus. 15, 30... Olha, Marcos. Tá vendo? Você vai colocando de 15 em 15 até fazer 180 leste. 30, depois de 30, 45, aí depois 60, 75,
90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus leste. Aí aqui em cima, eu recomendei que vocês colocassem o símbolozinho, né? O ponto cardeal leste, para indicar que tudo que tiver aqui à direita de Greenwich, as horas vão aumentando. Tá vendo, Marcos? Dá para ver direitinho? Tá nítido? Minha letra é Tá? pronto. Então, faça do mesmo jeito do outro lado. À esquerda, você vai colocar -1, -2, até -12. E em cima, você pode colocar os graus, né? 15 até 180 graus oeste. Em cima, coloca o símbolozinho do oeste. Termino já. 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165. Sim, Maicon tá entrando agora. E 180 graus. Professora, por que você fez 180 graus a leste e 180 graus a oeste? Porque a volta completa em torno do seu próprio eixo vai durar quanto tempo? Vai durar... que vai durar, Ana Beatriz? Vai ser uma circunferência de quantos graus? 360 graus. 360 graus, perfeito. Então, pronto. Já que todo mundo está com isso em mãos, agora vamos responder algumas questões. Pronto, vamos lá. Sim, Ana Beatriz, você nem falou. Lembra que eu falei, quando eu estava falando de longitude, que todo meridiano tem o seu antimeridiano? Sim. Lembra? Pronto. Então, quando chegar aqui nesses 180 graus, está vendo nessa imagem que eu coloquei? Quando chegou nos 180 graus aqui, eu tenho uma linha que ela vale para dois extremos. Tanto é o 180 graus do ponto mais a leste do globo, quanto é também os 180 graus do ponto mais a oeste do globo, ou seja, o ponto mais atrasado do globo. Professor, essa linha aqui é chamada de LID, L-I-D, LID, que se chama linha internacional da data, ou linha internacional da mudança da data. Professora, quer dizer que quando a gente cruza essa linha aqui, essa linha do 180, a gente muda a nossa data exatamente. Você pode perder um dia ou você pode ganhar um dia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que Maria Clara ela vai atravessar a linha aqui de leste para oeste. Ela vai atravessar o 180 aqui de leste para oeste, certo? E aí, ela vai diminuir um dia ou ela vai aumentar um dia? De leste para oeste. Diminuir, porque ela está indo do ponto mais a leste para o ponto mais atrasado, né? Oeste. Então, ela vai diminuir. Agora, se Maria Clara estivesse saindo do oeste para o leste, cruzando a linha internacional da data, de oeste para leste, ela iria... Aumentar um dia, né? Pronto, beleza. Me chamou aqui. Aí agora vamos para a questão, para as questões. Eu vi que você já passou. Essa daqui? Não. Todas que eu coloquei aqui são questões novas. Eu já passei uma, mas eu tirei daqui, não tá aqui não. Aí vamos lá. Essa questão caiu no simulado dos meninos do terceiro ano do ensino médio. Esse que eles estavam fazendo no final de semana passado, que é um só para eles. Aí o que aconteceu? Caiu uma questão de fuso horário, que é essa, bem facinho, bem facinho. Sendo que um dos meus alunos, ele resolveu de um modo diferente e por isso ele não conseguiu encontrar a resposta. Ele inventou lá um modo diferente para resolver fuso horário e não encontrou a resposta correta. Aí eu disse, é por isso que eu adoro o meu sistemazinho arcaico de responder, que é esse aqui, porque eu sempre encontro a resposta, sempre. É arcaico, muito arcaico, verdade, mas eu sempre encontro a resposta. Aí vamos lá, vamos resolver essa questão. Alguém, por favor, lê aí a questão para mim. Eu leio. O sistema de fuso horários permitiu a padronização e universalização do horário mundial. Nesse sistema, cada fuso representa uma hora e equivale a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos consecutivos. O meridiano de Greenwich. 15 graus, isso. Vá, continue. O meridiano de Greenwich representa a longitude de 0 graus. Para cada fuso à esquerda do meridiano de Greenwich, subtrai-se uma hora, e para cada fuso à direita do meridiano de Greenwich, soma-se uma hora.
Sabe-se que o Rio de Janeiro, Brasil, fica 3 fusos a oeste e Canberra, Austrália, fica 10 fusos a leste do meridiano de Greenwich. Para aí. Pega aí no esqueminha retrógrado de vocês e marque aí onde está o Rio de Janeiro. Tá no terceiro fuso, né? A oeste. Então, você vai contar. Tá aqui o 0. Então, 15, 30, 45. Tá no 45. Não é isso? No -3, Rio de Janeiro. RJ. Beleza? Botaram aí no -3 o RJ. Tá dizendo que tá no terceiro fuso a oeste. Cadê? E Canberra na Austrália, fica 10 fusos a leste do meridiano de Greenwich. Alguém, por favor, me diga aí qual a longitude que está essa cidade aí, Canberra? 150? 150. 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, vai estar no 150, exatamente. Marca aí o 150, coloque aí o Czinho de Canberra, na Austrália. Pronto, todo mundo já encontrou onde está o Rio de Janeiro e todo mundo já encontrou onde está Canberra, na Austrália. Beleza, agora a Maria Clara pode continuar. Considerando que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro do ano de 2016 tenha início previsto às 8 horas do dia 5 de agosto, qual é o horário que os australianos que moram em Canberra deveriam ligar os seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? Eita, e aí, fácil ou difícil essa questão? O que é que vocês acham? Fácil. A gente só vai, Aí, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, se ela está começando às 20 horas do dia 5 de agosto, dia 5/8, no Rio de Janeiro, ó, estão vendo? Eu já coloco as informações aqui, para eu não esquecer. Rio de Janeiro está começando às 20 horas. Quer saber que horas está começando em Canberra, quando aqui no Rio de Janeiro são 20 horas? Professora, eu vou fazer um movimento de oeste para leste. As horas agora vão aumentando ou vão diminuindo? Aumentando, né? Então, por exemplo, eu estou aqui 20 horas do dia 5 de agosto. Beleza. Então, vamos lá. A cada tracinho desse aqui, eu vou contando 1 hora a mais. Então, lá, estou aqui no -3, estou em 45 graus, a oeste. Aí, aqui, ó, vai ser que horas? No 30. 21. 9. 21. Aí, depois? 22. 22. Aqui, no 0 grau. Conta, viu? 23. 23. Aí, aqui? 24. 24 vai ser o quê? Meia-noite, né? Uhum. Meia-noite. Aí, agora? 1. Do dia? Que dia é esse já? dia 6. Dia 6. Eu tô indo pro leste, aumenta. Aí agora? 2. 7. 2, perdão. Vai dar umas 9 horas. E aí, deu quanto? 24. Deu quanto? Vai dar 9 horas. Ó, Alternativa. vai dar 21, 22, 23, 24, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 horas. Calma. Ou a gente conta com o de Greenwich. Conta assim. Vamos de novo, olha para aqui, ó. Rio de Janeiro, 20 horas do dia 5/8. Aí para aqui, ó. Próximo fuso, eu vou a leste. Aí aqui vai ser 21, 22 horas. 23 horas no fuso 0. Conta assim, viu? 23 horas no fuso 0. Aí no +1 vai ser o quê? Meia-noite. No +2 vai ser 1 hora do dia 6 já, né? 1 hora do dia 6. Aí aqui. 2 horas. 2. Depois. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. Vai ser 9 horas da manhã ou da noite? Da manhã. 9 horas da manhã de que dia? Do dia 6. Dia 6 de agosto. Agosto. De 2016. Isso, exatamente, esse ano aí. Então, a resposta correta da questão do menino lá da terceira série seria a letra D. Letra D. 9 horas do dia 6 de agosto. Beleza? Tá vendo como é facilzinho? Você sempre tem que, se você for para leste, você vai aumentando. Cada tracinho desse aqui de longitude, que é uma faixa, vai ser 15 graus 1 hora. Então, eu vou aumentando. Se for de oeste para leste, eu vou aumentando. Se for de leste para oeste, aí eu vou diminuindo. Essa aqui a gente foi aumentando porque foi de oeste para leste. Agora vamos fazer outra. Todo mundo entendeu essa? Sim.
Pode dizer, viu? Sem dúvida, pode dizer. Vamos para essa daqui? Eu preciso que alguém leia para mim, porque minha imagem tampa aqui um pouquinho o slide. Eu leio de novo. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fluxo 45 graus oeste, irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste, capital de Roraima. Vamos marcar as informações? Vamos marcar aqui no nosso sistemazinho retrógrado? Vamos marcar? Primeira informação que eu tenho que marcar. São Paulo, cadê? Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado a 45 graus. Mesmo canto que estava lá o Rio de Janeiro, né? E Boa Vista vai estar mesmo vizinho. Ó, São Paulo. Já marquei São Paulo aqui no 45 graus, -3, a oeste de Greenwich. Aí agora a gente tem que marcar, eles estão indo para onde? Realizar uma partida em Boa Vista, que fica 60 graus. A 60 graus. Do lado. Do lado, exatamente. No -4. Bote aí Boa Vista, vou botar BV aqui, BV. Ó, me diga uma coisa, eles estão indo do leste para o oeste ou do oeste para o leste? O que é que vocês acham? Leste para oeste, não? De leste para oeste. Eles estão indo de leste para oeste. Então, se você está em São Paulo aqui e você está indo para Boa Vista, eu já tenho que saber que Boa Vista está a oeste, então já é 1 hora menos, né? Uhum. É 1 hora menos? É. Então, beleza. Então, vamos continuar. Leia aí, Maria. Maria? A equipe irá embarcar às 2 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Opa! Considerando o horário... Peraí. A equipe vai embarcar às 14 horas. De onde vai embarcar? De qual cidade? Isso, São Paulo. De São Paulo, perdão, ainda estou no Rio. Ana Beatriz, Já coloca em cima. a gente vai somar, tipo assim, a gente vai somar as 6 horas, aí a gente vai diminuir uma. Peraí. Você vai somar. Ele quer saber que horas o quê? Qual é a questão? Quer dizer o quê essa questão? Considerando o horário. Considerando o horário de Roraima, que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? E aí? É a hora que ele chega em Boa Vista. Que hora ele vai chegar em Boa Vista? Exatamente. Vai ser a letra B. Primeira Que coisa vai que somar as 6 horas que eles vão passar no avião e diminuir uma. Sim, por causa do fuso horário. Então, vocês têm que saber que quando ele está saindo lá de São Paulo, são 14 horas. Mas lá no destino final dele, são que horas? Quando ele está saindo às 14 horas de São Paulo? 13. 1 hora. Perfeito. São 13 horas. Já coloca aqui embaixo, ó. Vai colocando, vocês não erram nunca se fizer assim, ó. Mas peraí. Ele tá saindo aqui às Em 14 Boa Vista que vai ser... Em Boa Vista vai ser 13 horas. Boa Vista vai ser 13 horas. Porque na hora menos, né? Ó, não tá mais à esquerda, a oeste. Ana Beatriz. Oi, Roninho, diga aí. Não seria 19, não? Porque se for somar 14 mais 6 daria 20. Aí já 1 hora atrasada é 19, não? Mas como é que você vai somar? Ó, peraí. A questão quer saber que horas ele vai chegar aqui. Eles vão chegar em Roraima. Então, você tem que contar o horário de viagem às 6 horas com o horário do destino final dele. Não tem nada a ver com esse horário aí de São Paulo, não. Ele quer saber que horas os jogadores vão chegar do destino final, que é Roraima. Então, sempre vou contar com o horário que é no meu destino final. Se no meu destino final aqui são 13 horas, não é isso? Então, eu conto 13 horas, aí então eu vou contar agora 6 horas, que foi o tempo que eles gastaram para chegar lá. 6 horas, vamos lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sempre numa questão de viagem de fuso horário. Letra A. Sempre numa questão de fuso horário, você sempre vai contar o horário de viagem no seu destino final. Tipo, que horas são no seu destino final aqui, ó? Se ele sai de São Paulo... Opa, peraí. Eu escutei alguém falando 19 aí. Sim, Foi Marcos. Mas são. Não? Marcos tinha dito que era Não, letra Marcos B. disse que era letra B. Aí errado Rony aqui. disse que era 19. A da letra. Porque Rony disse que somava 6 de 14, aí dava 20. Aí como é 1 hora atrasada, aí diminuir dava 19. Isso é o jeitinho dele de responder. Aí o meu jeitinho de responder é como? Eu sempre faço o seguinte, olha. Ele quer saber que horas eles vão chegar no destino final. Mas eu tenho que saber primeiro que horas são no meu destino final quando eu tô saindo lá do meu destino anterior. Em São Paulo eram 14 horas. Mas eu tô indo pro fuso que tá ao lado, que tá 1 hora a menos, porque tá indo para a esquerda, não é?
É, Pronto, então tá uma hora a menos. Se no meu destino que eu tô saindo são 14, no meu destino de chegada, para onde eu vou mesmo, vão ser 13 horas, porque é um fuso a menos. Então eu vou contar 6 horas de viagem em cima do meu destino final ou 6 horas de viagem em cima do horário de São Paulo? 6 horas Mas do é a destino mesma final. coisa. Porque se contar do de São Paulo era só subtrair um. Eu sei, jovem, mas nem todo mundo compreende dessa forma, infelizmente. Ah. Aí eu Foi sempre, Rony que disse. eu Rony sempre, tá certo e Marcos tá errado. eu Não, sempre, mas porque eu sou meio errada, é diferente. Então, eu tenho a mesma. mas o jeito que vocês estão me dizendo está correto, entendeu? Sendo que como eu sempre conto no destino final, porque ele quer saber o destino final, então eu sempre somo as horas de viagem no meu destino final. Primeiro eu faço a conversão para saber que horas são no meu destino final, quando ele está saindo lá, e adiciono as horas de viagem. Pronto. Eu sempre encontro a resposta assim. Sempre, sempre, sempre. Às vezes, quando o aluno vai fazer esse sistema de vocês, erra. Porque fica, né, fazendo do jeitinho diferente, moderno. Mas do meu jeitinho sempre dá certo. Aí todo mundo deu para entender que são 19 horas mesmo. Ó, se são 13 horas em Boa Vista, então eu vou contar mais 6 horas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas da noite. Então, os jogadores vão chegar lá. Eu achava que ia até diminuir por causa que a gente tá indo a oeste, mas a gente soma. Oxe, mas a gente não diminuiu, Maria? Não, eu tô dizendo as 6 horas. Eu achava que diminuía 6 horas. Não, mas 6 horas é o tempo de viagem. Não tem nada a ver com o fuso horário, não. Aí é o tempo de viagem. Foi o que eu disse. Eu errei, que eu achava que diminuía. Ah, tá. Você só vai contar, né, a diferença de um fuso para o outro. Então, vamos para uma questão agora do Enem. Bem velhinha essa daqui, mas bem legalzinha. Enem 2000 quanto? Não dá para ver para mim aqui em cima. 2008. 2008. Aí eu não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei que o Brasil, ele tem hoje, nós temos 4 fusos horários. Mas nem sempre foi assim. No ano de 1913, o presidente da época, Hermes da Fonseca, ele instituiu os fusos horários no Brasil. Ele instituiu 4 fusos horários. Mas até antes dele instituir, né, os 4 fusos horários, no Brasil só existia um fuso horário para o Brasil inteiro. Então, Hermes da Fonseca, em 1913, estabeleceu o sistema de fuso horário no Brasil, os 4 horários diferentes. Começa no território no -2, aí passa por -3, -4 e -5. Pega o território do Acre. Nicole levantou a mão. O que foi, Nicole? Professora, você disse que antes o Brasil só tinha 3 fusos horários. Se caísse uma questão referente àquela época, a gente só mudaria o cálculo ou não? Se a questão aqui ela vai se referir ao período que o Brasil só tinha 3 fusos, então você vai responder como se o Brasil tivesse 3 fusos. Agora, se fosse um período posterior, tipo de 2008 a 2013, o Brasil tinha 3 fusos. É o que eu ia falar agora. No ano de 2008 foi sancionado um decreto no Brasil, onde tirava o fuso -5, né? Tirava um fuso horário do Brasil, -5, ele deixou de existir. E toda aquela região que era -5, que pegava o Acre e o oeste do Amazonas, passou a ser do -4. Então, o Brasil, de 2008 até 2013, nós tínhamos 3 fusos horários. Essa questão é de 2008. Obviamente, ela vai falar do período do Brasil que nós tínhamos 3 fusos. Aí, no ano de 2010, houve um referendo lá no Acre, porque os acrianos não gostaram de ter excluído o fuso -5. Eles resolveram voltar ao fuso -5. Sendo que o fuso -5 só voltou mesmo a fazer parte do Brasil no ano de 2013, quando Dilma Rousseff, né, assinou lá o documento dizendo que nós iríamos voltar a ter mais um fuso horário. Então, de 2008 a 2013, nós tínhamos 3 fusos horários. Essa questão é desse período, então observe. O sistema de fusos horários... Leia, Nicole. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington. Em 1884, cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre os meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha meridiana do fuso zero. Passando-se o meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste
a partir do fuso zero, obtendo-se assim os 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 hora, e para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da lei número 11.662 de 2008, o Brasil, que fica a oeste do Greenwich, tinha 4 fusos. Passa a ter somente 3 fusos horários. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos horários 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado de Amapá está no fuso 3 e o Acre no fuso 4. A cidade de Atenção Pequim, nessas informações. Vai. a cidade de Pequim que sediou os... Menina? Eu não sei o número romano. Os Jogos Olímpicos de Verão fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tinha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no fuso horário de Pequim, Peraí. no dia 8 de agosto. Peraí. Pequim está em qual fuso? Encontre aqui. Em qual fuso está Pequim? Está no quê? No 120. Se ele está no mais 8, está a leste, então está no mais 8, né? Está à direita de Greenwich. Então, a gente vai aqui, ele vai estar no 120. 120. Marque aí, no 120, Pequim. Marque aí, Pequim. Ó. Pequim aqui no 120. Aí, a cerimônia está começando em Pequim, às 20 horas e 8 minutos. Anote isso também, é importante. Olha aí. Está no 120 graus a leste, começando às 20 horas e 8 minutos. Beleza. Continue. A que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? Beleza. Ó, eu já sei que o Amapá está a oeste, né? Então, eu tenho que saber que horas são no Amapá. A questão toda é só para você saber. Se em Pequim a cerimônia está começando às 20 horas e 8 minutos, que horas está começando essa mesma cerimônia? Mas lá no Amapá, aqui no Brasil, no Amapá. Aí a questão já deu. O Amapá, ele está em qual fuso? -4? Ó, em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os Não, é no fusos menos 2, 3. Menos 3. É no 3. Ó, É Ana no Beatriz, 45. a aula já vai acabar. Espera aí que eu já abro outro. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado de Amapá está no fuso 3. Vai lá. 45. Fuso 3 menos 3 horas em relação a Greenwich é 45 graus. Vá lá e coloque. Amapá no menos 3. Amapá. Beleza. Então, agora a gente tem que saber que horas são no Amapá quando lá em Pequim está começando a cerimônia dos Jogos, às 20 horas e 8 minutos. 9 horas e 8 Que minutos. são as 9 horas que quando Vamos tá lá. em Amapá. São as 9 A horas. letra A. Eu vou fazer um movimento de leste para oeste, não é isso? De leste para oeste. Eu vou diminuindo as horas ou eu vou aumentando as horas? Diminui. Vai diminuindo, beleza. Se eu estou aqui no 120 graus a leste, então vão fazendo comigo. 120, 105, vai não sei que horas. 19 horas. 19. 19.